Olá, eu sou o Bispo Roberto Amaral e este é o nosso canal Tempo de Crescer. A voz da consciência moral não pode ser silenciada pela voz do ódio. No vídeo de hoje vamos tratar deste assunto e quero convidar você a ter este momento comigo de reflexão, de meditação. Quero tratar do que vem ocorrendo em nossa sociedade à luz da palavra de Deus. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva, me dê esta honra, este prazer de ter você aqui conosco. E no final do vídeo, dê lá o seu gostei ou não gostei. Com isso, você estará tornando o nosso vídeo relevante para o YouTube, que vai divulgá-lo para que outras pessoas possam assisti-lo. Sem perda de tempo, vamos então ao tema do nosso vídeo de hoje. Quando criança, minha mãe me contava uma historinha infantil que tinha um fundo moral muito interessante, da qual tenho alguma recordação. Embora não me lembre em detalhes do conto, a lição que me passou, esta eu guardo comigo. Havia uma criança que ganhara de presente um cachorrinho muito fiel. Ele não era grande nem forte, mas sempre ficava junto dela, atento e protetor. À noite, quando o silêncio caía, de repente, ouvia-se uma voz doce e melódica vindo de longe. Era o monstro do mal, que sabia disfarçar-se com um canto suave, chamando a criança para se aproximar. Vem comigo, dizia ele, não há perigo, eu te mostrarei coisas maravilhosas. A criança quase se deixava ser levada, mas nesse instante o cachorrinho surgia latindo bravo e fazia correr o monstro, que recuava furioso nas sombras. Isso se repetiu muitas vezes. Sempre que o mal aparecia, o cãozinho o afugentava, protegendo sua dona. Com o tempo, porém, a menina começou a se aborrecer. O canto do mal parecia cada vez mais bonito e os latidos do cachorrinho cada vez mais incômodos. Você só me atrapalha, dizia a menina. Não quero mais ouvir seus latidos. Vá embora, disse ela um dia. Triste e obediente, o cachorrinho partiu. Naquela mesma noite, o monstro voltou. Sua voz doce a atraiu. Não havia latidos para alertar ou afugentá-lo. A menina, sem proteção, aproximou-se e foi tragada pelo mal. Sabe de uma coisa? Esta história tem me ajudado a entender o momento atual. Não somente o que vivenciamos aqui no Brasil, mas em todo o mundo. Como cidadão e líder religioso, tenho me preocupado com o futuro do nosso país e, por isso, tenho buscado entender por que tantas pessoas têm deixado se dominar pelo sentimento de ódio a ponto de matar seu semelhante de forma fria e cruel, e outros que desejam pôr um fim na vida de seus desafetos ou adversários, até mesmo daqueles que simplesmente pensam diferente, e por terem uma opinião contrária delas, seja no campo da política, do futebol ou da religião. Não consigo entender por que odiar a tal ponto de levar pessoas a se alegrar e a fazer questão de demonstrar isso publicamente, se alegrar com o infortúnio e a desgraça do outro e ainda desejar e celebrar atos de injustiça simplesmente por alimentar o desejo de vingança. Não me julgue mal pelo que eu vou dizer agora. Tenho observado, até onde meus olhos alcançam, que o alvo deste ódio tem sido geralmente, com raríssimas exceções, judeus e cristãos conservadores. Nas minhas leituras, observo que, de todos os povos do mundo, nenhum deles percebe de forma verbal e prática o ódio do mundo contra si que o povo judeu. Não preciso levantar o histórico de sofrimento impingido a este povo por muitas nações. Por outro lado, os cristãos, a começar pelo seu líder supremo, têm em si uma história
com marcas indeléveis de perseguição e sofrimento. Desde a perseguição romana até os nossos dias, milhões de cristãos sofreram martírio por sua fé, de forma cruel, pela crucificação, crucificados por feras, queimados vivos, degolados ao fio da espada, por enforcamento, fuzilamento, etc. Segundo o jornalista John Alley, mais cristãos foram martirizados no século XX do que em todos os outros séculos anteriores por lealdade a Cristo e a sua fé. A pergunta é, por que os judeus e cristãos possuem essa marca? Por que têm esta história em comum? Dentre muitas razões, destaco duas. A primeira está naquilo que os rabinos conhecem. Eles dizem que os judeus são a consciência moral do mundo, por causa dos seus valores morais e éticos, valores que defendem e que estão expostos nas escrituras sagradas e que são chancelados pelos cristãos. A segunda razão é a pessoa de Jesus Cristo. Cristãos, por sua vez, são perseguidos por amor a Cristo. Jesus e seu evangelho são um freio contra a imoralidade neste mundo. São de Jesus estas palavras: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. João 15:18. O liberalismo é como o monstro do mal que seduz pelo encanto da falsa liberdade, a sua liberdade de poder fazer o que quiser de sua vida, de seu corpo, sem tabus ou preconceitos. O evangelho é como o cachorrinho da história que afugenta o mal. O ódio é o sentimento, o desejo de se livrar deste impeditivo moral que funciona como uma consciência. A morte cruel e covarde de Charlie Kirk, um jovem americano, esposo e pai, testemunhada ao vivo por bilhões de pessoas que viram-no morrer com um tiro no pescoço, demonstra a tentativa de silenciar a voz da consciência moral na boca de um conservador que defendia a moralidade cristã. Mas, como disse Agostinho, um dos pais da igreja, abre aspas, a verdade é como a luz, pode ser encoberta por um tempo, mas jamais será apagada. Fecha aspas. A voz da consciência moral continuará sendo bradada pela Igreja de Cristo. Haja o que houver, venha o que vier. Assim cremos.